Oi, pessoal. Estou fazendo esse vídeo para contar como foi a minha primeira viagem internacional aos 27 anos no ano passado, no ano de 2025. Eu fiz em dezembro, fiquei 5 dias em Londres, junto com um amigo meu. Essa viagem, na verdade, foi um convite dele, porque ele já estava indo para Londres. Era dezembro do ano passado, ele me fez um convite em abril. Eu falei, bora, só se vive uma vez. Eu sempre falo que eu espero que a morte me pegue de surpresa vivendo, porque eu quero muito e gosto muito de viver. E viajar é uma das coisas que você mais merece se proporcionar. E ele me convidou, eu falei, claro, bora. Aí a primeira coisa que eu fui fazer é comprar passagem. Aí comprei a passagem pelo site que ele mesmo indicou, que é uma companhia aérea de Portugal, a Air Portugal, que eu não sei se dá para ver aqui, que eu guardei até no ano passado, eu guardei de recordação, claro, porque foi a primeira vez que eu fui para uma viagem internacional, então eu não poderia deixar de guardar o ticket, que a gente precisa. Não é obrigatório, mas é porque você pode mostrar no aplicativo, foi super tranquilo referente a isso, mas depois eu faço um outro vídeo falando de todo o processo burocrático, solicitação que eu teve que pedir e tudo mais. Aí a primeira coisa foi comprar passagem. A passagem realmente estava um pouco mais cara, mais parcelada, a gente compra até um jatinho. Aí eu fui, comprei a passagem, beleza. Aí depois eu fui tratar de tirar o meu passaporte, porque é importante você ter um passaporte, é necessário, você não tem como ir sem passaporte. Você precisa de um passaporte. Não demorou, eu entrei no site da Polícia Federal, fiz o agendamento foi rápido, aí eu ficava entrando todo dia, porque ainda era só no final do mês de maio que eu ia conseguir o agendamento. Eu fiquei entrando todo dia para ver se eu conseguia reagendar. Reagendei para uma data antes, porque eu queria muito pegar logo o passaporte. Não precisava tanto desse imediatismo, porque eu ia conseguir tirar depois ou antes eu ia conseguir tirar. Aí depois de ter tirado o passaporte, eu comecei a juntar o dinheiro também, tá? Mas agora falando sobre a viagem, depois eu faço um outro vídeo falando só sobre essa questão de preparação para a primeira viagem internacional. Chegou dezembro, eu fiquei 5 dias em São Paulo, aí depois eu peguei um voo para ir para Portugal, porque eu encontrei meu amigo lá em São Paulo, aí depois de São Paulo a gente foi para Portugal, aí de Portugal a gente foi para Londres, eu cheguei antes que ele, fiquei umas 3 horas rodando lá, já cheguei. Primeiro que eu cheguei no aeroporto, eu falei, não acredito que eu realmente estou aqui. Tipo, sabe quando você fica em êxtase e você não consegue, caramba, eu tô aqui. Aí eu fui descendo, você desce um monte para chegar na imigração, para passar por eles. Aí passei tranquilo, a pessoa me fez 3 perguntas, qual era a minha profissão, de onde eu estava vindo, quanto tempo eu ia ficar, só isso. Tem gente que eles ficam 2, 3, 5 minutos. Comigo só foi essas 3 perguntas, ele riu comigo, porque eu falei que eu era jornalista, ele riu comigo, aí eu falei que eu só ia ficar 5 dias, não me pediu o seguro viagem, não pediu nada disso. Mas cada caso é um caso, eu explico isso em outro vídeo também. Aí cheguei lá em êxtase, depois que eu passei pela imigração, eu liguei pra minha mãe, porque ninguém tava sabendo para onde eu ia. Eles sabiam que eu ia viajar, mas não sabiam para onde eu ia, porque queria deixar todo mundo sem saber. Aí cheguei lá, liguei pra minha mãe e falei, mãe, cheguei, tô em Londres. Ela ficou muito feliz, e eu também. Aí depois eu peguei, porque no aeroporto que eu cheguei, tinha o trem, o metrô, na verdade, que ia direto para Londres, porque eu não estava em Londres, eu cheguei em outra cidade, aí depois eu fui para Londres. Fui para Londres, fiquei lá 3 horas esperando meu amigo chegar, porque a gente estava no estúdio, ele que tinha alugado esse estúdio, a gente ficou nesse estúdio. Aí depois a gente entrou no estúdio, era bem pequeno esse estúdio, tinha só realmente lugar pra gente dormir, o banheiro não tinha nem janela esse estúdio. Mas o lugar que a gente ia ficar era de menos, a gente estava preocupado realmente em fazer as coisas. Aí nesse primeiro dia que a gente já chegou, a gente já foi pra rua, a gente já andou, a gente já foi conhecer a cidade, a gente ficou assim, em êxtase, impressionado com a cidade. É, e a gente ficou muito encantado, porque foi a nossa primeira viagem internacional, a gente já cruzou o oceano para estar em outro país que era um sonho nosso. Aí depois a gente foi conhecer, a gente foi no final do ano, que eles têm um box de feriado no Natal, e a gente não conseguiu conhecer muitos museus, algumas coisas estavam fechadas e tudo mais. Mas a gente conseguiu ir no parque do Harry Potter, que não fica em Londres, mas é próximo, acho que cerca de 50 minutos, 1 hora. Aí depois disso, a gente continuou conhecendo a cidade, fomos nos monumentos históricos. A gente queria ter ido no museu, mas não deu porque o museu estava fechado. Aí depois a gente andou muito, tipo, igual aquele pessoal que viaja e anda 20 quilômetros tranquilamente, chegava com o pé doendo e a gente pegou
uma época de muito frio lá, tava 5 graus, tinha dia que a gente acordava, tava 5 graus. Então, assim, foi muito legal. Foi muito legal porque a gente pôde aproveitar ao máximo tudo isso, sabe? Aí, assim, e nunca é tarde, porque ao mesmo tempo que a gente estava indo lá, de avião, né, claro, eu vi muitos pais levando os filhos ainda bebês. Tipo, são outras realidades. Você nunca pode comparar a realidade de outra pessoa com a sua, porque eu fui aos 27, mas tem gente que vai aos 15, tem gente que vai aos 7, tem gente que vai muito mais cedo, porque as realidades são outras. Então, nunca coloque em pensar, é muito caro, é muito difícil. Eu paguei na passagem saindo de São Paulo um valor alto, que eu vou falar em outro vídeo. Senão não vai ter interesse de ver o outro vídeo. Mas então, foi muito legal, a gente passou por esse processo, a gente não foi junto porque eu comprei a passagem errado. Mas mesmo assim eu falei, não, meu inglês não é tão bom, mas eu me viro, passei pela imigração e tudo mais. Aí a gente foi nesses monumentos, a gente foi na Primark, que tem, tipo, é uma Riachuelo, uma C&A aqui do Brasil, tem muita roupa e é mais barata essa roupa. A gente comeu algumas comidas, a gente não comeu muita comida típica porque não deu tempo, a gente sempre foi no mais barato. No mercado eles tinham um combo de bebida e o lanche, aí você paga menos por aquilo. A gente come muito em supermercado, teve um dia que eu comi uma pizza super apimentada, que minha boca ficou queimando, mas foi muito legal a experiência. Eu pedia chocolate quente o tempo todo, porque estava muito frio. A gente foi no árabe, a gente foi no japonês, a gente foi em todas as outras culturas, menos na que a gente estava ali na inglesa. Mas foi muito legal isso. Porque era uma coisa que, sabe quando você pensa, nossa, nunca vou viajar para esse lugar, porque eu não tenho dinheiro, por isso, por aquilo outro. E a gente foi, trouxe lembrancinha para todo mundo. Eu entreguei para os meus amigos, para os meus familiares. Lá no parque do Harry Potter, a gente ganhou um passaporte de lá, que é muito legal, que você precisa conhecer também. Tem vários lugares que disponibilizam o passeio e é muito legal. Nossa, lá é impressionante. É impressionante porque é assim, vale muito a pena tudo, mas esse vídeo é só para falar essa primeira coisa. Independente de quantos anos você tenha, viagem. Se proporcione isso, porque você merece. Você se dedica tanto o ano inteiro, a sua vida inteira, e você merece viajar. Você merece fazer as coisas por você. Mas primeira coisa, tira seu passaporte, compra a passagem depois. Aí depois você vê o hotel, a hospedagem, vê os passeios, porque é uma coisa de cada vez. A gente é pobre. A gente não tem muito dinheiro, a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Mas seja feliz fazendo aquilo que você tanto sonha de viajar. Vai para outro país aqui da América do Sul, vai para cruzar o Oceano Atlântico, vai para a Ásia. Realize isso. Você consegue. Se tiver que tirar o visto, vai tirar o visto, mas faça. Sabe? Nunca fique pensando, e se? Realize. Você merece. Você trabalha muito de segunda a sábado, de segunda a segunda, às vezes. Então, assim, pense nisso. Eu pensava muito nisso. Quando ele me fez o convite, eu nem pensei duas vezes. Eu falei, bora, sim. E fui, e fomos, muito legal, foi sensacional. Já tenho outras viagens esse ano em julho, em outubro, em dezembro eu tenho de novo, porque agora eu trabalho com o MEI, então eu tenho mais tempo e posso trabalhar nesses lugares. Então é isso. Viaje e aproveite ao máximo, porque a vida é agora e só se vive uma vez. É isso. Até o próximo vídeo falando um pouco mais sobre a viagem. Tchau.